1 Reis, capítulo 3, versículo 19, diz assim: E de noite morreu o filho desta mulher, portanto, se deitara sobre ele. Somente até aqui os irmãos podem tomar os seus assentos. Esta passagem me trouxe uma curiosidade. Eu li esse versículo aqui, lendo ele sozinho, isolado, fica até meio sem uma interpretação lógica. Mas todo mundo conhece a história. Que é a história quando vai ser revelado a sabedoria que Deus tinha concedido para Salomão. Agora Salomão vai pôr em prática. E o teste foi duas mulheres que moravam na mesma casa e elas se engravidaram no mesmo dia. E aí, com os anos passou, toda a gestação, todo o trabalho de gestação, veio a hora de dar à luz. E as duas deram à luz juntas. Ali elas cuidando dos seus filhos, numa certa noite, elas dormindo, uma das mães, despercebida, estava dormindo e rolou por cima do seu filho. Mesmo a criança, talvez chorando, ou a criança, talvez esperneando ali debaixo, fazendo algum movimento, mesmo assim, ela não acordou. E deitando sobre a criança, quando ela acordou e ela foi observar a sua criança, talvez aquele relógio biológico de mãe, acostumado a cada 3 em 3 horas ter que amamentar o filho, acaba acordando também. E ela acordando para amamentar o seu filho, talvez, ela percebeu que o filho dela tinha morrido. Só que ela não percebeu que ela tinha matado o seu próprio filho. Depois de uma gestação tão difícil, levar uma criança no ventre 9 meses, depois dar à luz, depois o trabalho de amamentar, todo aquele processo de espera, agora por causa de um equívoco, por causa de um esquecimento, por causa de uma falta de atenção, uma falta de cuidado, uma falta de zelo em olhar a sua criança, em cuidar bem da sua criança, por causa desse erro, desse vacilo, a criança dela acabou morrendo. E ela, por ser esperta, ou talvez, não vamos dizer esperta, mas vamos dizer traiçoeira, não querendo ficar sem a criança e vendo que a outra que estava zelando, que colocou no lugar certo, que colocou proteção, que prestou atenção, que cuida com mais zelo, com mais carinho, que valoriza a criança que ela gerou por tanto tempo, ela vendo que a criança estava bem, estava viva, estava saudável, na calada da noite, na traição, na maldade, depois de ver que perdeu tudo, ver que o filho dela tinha morrido, vendo que tudo aquilo que ela fez com mau zelo, não valorizando o fruto que ela gerou com tanta dificuldade, agora ela vai lá com maldade, coloca a criança morta no lugar da criança viva da outra mãe, porque as duas estavam no mesmo ambiente, no mesmo quarto, troca, coloca a criança morta e pega a criança viva para ela. Quando amanheceu o dia e a mãe da criança viva, quando ela acorda e vai pegar a sua criança para amamentar, vai pegar a sua criança para cuidar ou para trocar a fralda, a roupa ali, ela percebe que a criança está morta.
E ali naquele calor do momento, que ela vê aquilo, sacode, vê que a criança não acorda, naquele desespero, quando ela percebe e ela olha no rosto da criança, ela percebe, essa criança não é minha. Porque qual mãe não vai conhecer o filho que gerou no ventre? Qual pessoa que não vai conhecer o fruto que gerou com tanta dificuldade, que zelou, que deu carinho, que pagou preço alto para ter, não vai perceber que é seu? E ela percebendo aquilo, ela vai falar com outra mãe: ei, esse é o seu filho, e esse que está com você é o meu filho. E a outra vai falar assim: não, você está enganada, esse é o meu filho, o seu filho é esse. E elas pegam e levam isso até o rei Salomão. E quando vai ali nessa discussão todinha, o rei Salomão vai tomar uma decisão. Eu vou ser rápido aqui para mim poder entrar na aplicação. O rei, naquele momento, ele toma uma atitude sábia, mostrando o dom que Deus lhe dera. E agora, na hora da prática, saindo da teoria, o que Salomão vai fazer? Salomão vai pegar, então, na briga das duas mães, ela é minha, 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 e ninguém chega a uma conclusão. Salomão chama o seu soldado e fala: me dá a espada aqui. Pega a espada, fala: põe a criança aí em cima aí deitado. Colocou a criança deitada, agora ele pega a espada: eu vou partir no meio. E vou dar uma parte para uma mãe, vou dar uma parte para outra, e acabou a briga. Na hora que ele ia pegar a espada, uma mãe grita: não, 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 não faça isso, pelo amor de Deus, não faça isso com essa criança, não faça isso com a criança. Pode pegar e dar para a mãe, para outra mãe, pode dar para ela, pode dar. E a outra mãe nem sequer abriu a boca para reclamar, nem sequer se preocupou que a criança ia ser partida no meio. Talvez no seu pensamento, é melhor fazer isso mesmo, já perdi o meu mesmo, então que dê uma para ela ou para outra, não fica com ninguém, pelo menos ninguém aqui sai no prejuízo. Na hora que a outra gritou e falou: dá para outra, e a outra não se posicionou, Salomão na mesma hora deu o veredito dele. Esta mulher que optou em dar a criança para outra mãe, verdadeiramente essa é a mãe verdadeira. E a outra que não questionou, a outra que não falou nada, que não se posicionou, essa é a impostora. Salomão ali deu o seu veredito, todo mundo ficou de boca aberta com a atitude dele, e naquele momento todos viram o quanto o rei daquela nação realmente havia uma grande sabedoria, e ele bem sabia que tudo aquilo vinha de Deus. Uma aplicação aqui que eu vejo aqui, relacionado a essas mães, principalmente essa mãe que gerou com tanta dificuldade o seu filho, que sentiu tantas dores, porque o processo de gerar, o processo de cuidar é muito dolorido, é muito forte. E todos nós que estamos aqui sabemos o quanto isso é difícil. Hoje, o Senhor me trazendo essa palavra, eu falei: Senhor, leva as pessoas certas hoje para estar ouvindo esta mensagem que o Senhor colocou no meu coração. E olhando para vocês aqui, eu vejo o quanto Deus é bondoso, porque vocês que estão aqui são pessoas que geraram no processo da vida tantas coisas e com tanta dificuldade. Todos nós que estamos aqui hoje temos filhos gerados. Pastor, explica melhor, pastor. Vou te explicar. Todos nós aqui pagamos preço alto para ter uma família. Pagamos preço alto para ter filhos. Pagamos preço alto para ter um ministério. Pagamos preço alto para podermos estar em comunhão e em santidade com Deus. Para um pouco e pense. Eu parei para pensar na minha vida. Quando eu estava em um momento só, sem ninguém na minha vida, e eu falei com o Senhor: Senhor, eu preciso de ter alguém ao meu lado. E quando eu decidi isso, eu paguei um preço alto. Eu sei que vocês também pagaram para isso. Preço, ali no joelho, na oração, na busca.
Até que um dia o Senhor colocou uma pessoa do seu lado. E colocando essa pessoa no seu lado, vocês juntos pagaram um preço alto para formar uma família. Não foi fácil formar uma família. E os anos foram passando e as lutas aumentando. E aquilo ali foi gerando cada vez mais. E hoje, formar uma família e ter uma família gerada não é fácil para ninguém. Mas como essa mulher, eu vejo que tem muitas pessoas aí fora assistindo a vida de algumas pessoas. Eu vejo o quanto essas pessoas estão começando ao momento de um sono e de uma sonolência, levando ao perigo de estar dormindo dentro desta vida e acabar rolando por cima do filho que com tanta dor gerou e acabar destruindo uma família linda e maravilhosa que foi construído com tanta dificuldade. Um casamento sendo destruído, e quantos não estão rolando por cima dos seus casamentos e estão destruindo os seus matrimônios, que com tanta dor, que com tanta dificuldade, que com tanta luta, essa pessoa foi gerando durante os tempos e construindo afinidades, e esses casamentos acabam sendo destruídos. Quando eu vejo isso aqui, o Senhor me abre os olhos e fala comigo para que eu fale para a igreja e para aqueles que vão estar ouvindo posteriormente essa mensagem. Cuidado, cuidado, para você não dormir em cima daquilo que com tanta luta você gerou, que com tanta dificuldade você foi criando dia após dia, porque depois que você matar este filho, que com tanta dificuldade foi gerado, você vai ficar olhando os filhos dos outros, como todos estão aí fora, e diz: ai, como eu queria ter aquele casamento, como eu queria ter aqueles filhos, como eu queria ter aquela família, que família linda. Só que no dia que deitou e rolou em cima, não percebeu que estava matando aquilo que com tanta dor foi gerado. Outra coisa que me chamou a atenção: quantas pessoas que lutou para ter um ministério de louvor, ministério de ensino, ministério de pregação, ministério de oração, ministério da palavra, ministério que o Senhor deu com tanto amor. No começo, foi com tanto sacrifício. Eu quero pregar, eu quero ensinar, eu quero cantar, eu quero trabalhar na obra, eu quero fazer alguma coisa. E o Senhor foi dando um ministério, o Senhor foi abrindo as portas. Só que o passar do tempo, as pessoas acabam se esfriando e aos poucos, sem perceber, começa a dar aquele cochilo. Cochila ali, cochila aqui. E sem perceber, acabam dormindo. E dormindo, rola por cima deste filho que foi gerado com tanta dificuldade. Queríamos tanto o ministério, queríamos tanto pregar, queríamos tanto servir a Deus, queríamos tanto trabalhar na casa do Senhor, queríamos tanto esse ministério. E agora, o que muitos estão fazendo? Estão rolando e dormindo por cima. E acaba que esse ministério acaba morrendo. E nós vemos tantos ministérios de pessoas que têm dons, de pessoas que poderiam fazer alguma coisa para Deus, mas o que estão fazendo? Estão dormindo e rolando por cima dos seus ministérios e matando eles com o tempo, até chegar o momento que esse ministério não vai mais existir. E depois, a única coisa que vai restar com o quê? Ficar olhando o ministério do outro e dizendo: ah, eu podia tanto pregar, eu podia tanto cantar, eu podia tanto ensinar, eu podia tanto louvar, mas o meu filho morreu, mas eu não tenho mais essa condição. O Senhor falando no meu coração, e sabe qual é a palavra de Deus? Tome cuidado, porque o inimigo das nossas almas, nesses últimos dias, o que ele quer de nós é isso, é que nós, tanto com a nossa família,
tanto com o nosso ministério, esses dois pontos muito importantes que o Senhor tocou no meu coração, família e ministério, incluindo filhos, incluindo casamento, incluindo ministério, seja ele qual for, o trabalho na obra do Senhor. Temos que tomar muito cuidado, sabe por quê? Porque tudo começa com mau zelo. Tudo começa quando nós perdemos a motivação. Aquela mulher gerou aquele filho por 9 meses. Imagina o sofrimento e a dor de gerar e depois ter que dar à luz. Depois que deu à luz, olhou e viu aquilo ali. No primeiro momento foi um impacto lindo ver a criança chorar, o rostinho da criança. Mas depois, talvez pelo trabalho, talvez pelo cansaço, não sei, por algum motivo aquela mulher relaxou. Foi perdendo o gosto, foi perdendo a vontade, foi perdendo aquele amor, aquela paixão que ela tinha, ao ponto que ela começou a perder o zelo, começou a perder o cuidado, ficou distraída, e quando ela menos percebeu, a criança estava morta. E é assim que tem acontecido nos últimos dias, e o Senhor me traz para dizer para mim e para vocês e para aqueles que estão ouvindo: toma cuidado, porque tudo começa assim. Perde o zelo, perde o amor, perde o cuidado, já não olha como olhava mais, já não deseja como desejava mais, já não busca como buscava mais, já não faz como fazia mais, e daqui a pouco acontece isso. Perde família, perde casamento, perde filhos, daqui a pouco perde ministério, daqui a pouco já não quer vir para a igreja mais, daqui a pouco já não quer estar na oração, não quer estar no culto, daqui a pouco tudo acaba, aí vem aquela infelicidade, aquela tristeza, aquela dor, porque a dor do luto é essa, a dor da perca é essa. Aí quando os olhos se abrem, perdi tudo. Mas nesta noite, Deus me traz aqui para dizer: ainda tem uma mãe que zela, ainda tem uma mãe que tem cuidado, ainda tem uma mãe que tem paixão, ainda tem uma mãe que passa a noite em claro, vigiando o filho, cuidando da criança. E é isso que Deus toca no meu coração para falar para o teu coração: cuidado com a tua família, cuidado com o teu casamento, cuidado com o teu ministério, não deixa que isso se perca. Seja essa mãe zelosa que cuida da família, dos filhos, do ministério, do casamento. Trata bem quem está do teu lado, trata bem quem te ama, trata bem quem zelou, que cuidou, que está junto com você em toda essa trajetória. Cuida do teu ministério com amor e com zelo, porque não é qualquer um que o nosso Deus poderoso do céu olha para essa terra e escolhe: é você que eu vou dar o ministério, é você que eu vou dar o ministério. Isso tem valor. Filho tem valor, filho gerado tem valor, o seu ministério tem um valor que você não calcula, a tua família tem um valor que você não calcula, os nossos filhos têm um valor incalculável. E Deus me incomodou o dia inteiro dizendo: traça essa palavra para a minha igreja. Então é um alerta de Deus, não sou eu que estou falando, mas é o próprio Deus que está me usando aqui nesta noite para dizer para mim e para dizer para vocês que estão aí: cuidado, zele com toda a paixão da tua casa, do teu casamento, dos teus filhos, do teu ministério, porque Deus confiou a você, e com tanto esforço que você fez lá atrás, Deus te viu e Deus te presenteou. Agora está nas tuas mãos. Cuide com amor, cuide com paixão, cuide, porque se nós não abrirmos nossos olhos, nós vamos ficar igual aquela mulher, vamos perder a motivação, o amor, o zelo, o carinho, vamos perder tudo isso que com tanta dor e lágrimas nós buscamos, nós corremos atrás. Para um pouquinho agora, faz uma retrospectiva, lembra o quanto você desejou isso, o quanto você desejou essa família, o quanto você desejou esse casamento, o quanto você desejou esses filhos, o quanto você desejou esse ministério, o quanto você desejou servir a Deus, trabalhar para o Senhor. Para um pouco e pensa. E agora, vamos dormir e acabar
rolando por cima disso e matando tudo que com tanto esforço foi construído. Não vamos fazer como esta mulher. Em nome de Jesus, eu profetizo aqui nesta noite que Deus está levantando mulheres como aquela que zela do filho, que cuida com amor, que cuida com zelo, que cuida com paixão, que cuida com cuidado. A minha recomendação, da minha parte, que eu desejo fazer ardentemente, e eu passo para vocês esse mesmo desejo. Olhe para a tua família com mais amor. Olhe para a tua esposa com mais amor. Olha para o teu esposo com mais amor. Olha para os teus filhos com mais amor. Olha para o teu ministério com muito mais amor. Olha para aquilo que Deus te confiou com amor. Ele poderia ter dado para tantos. Ele poderia ter escolhido tantos. Mas Ele te apontou no céu, nesta terra obscura. E de uma forma ou outra, Ele encontrou você. E entregou nas suas mãos aquilo que você também tanto desejou. O teu ministério, o teu chamado. Olhe para Ele com zelo, com carinho, com amor. Cuida, zela, protege. Trate com todo cuidado. E não deixa que isso morra. Nunca, nunca durma, cochile e vacile ao ponto de você deixar isso se perder e isso morrer. Em nome de Jesus, sei que a palavra pode ser pesada, mas ela cura, mas ela sara e ela nos protege para não perder algo tão valioso que é a nossa família e o nosso ministério. Que Deus em Cristo te abençoe com esta palavra. Grave ela no teu coração, em nome de Jesus. E se você gostou, se inscreva no nosso canal para mais vídeos como este. Que Deus te abençoe.